Os amigos, que Deus abençoe a todos, que a paz esteja com todos no nome de Jesus. Eu quero já deixar para você a palavra de Deus, mas primeiramente eu gostaria que você deixasse o seu like, tá? Que você se inscrevesse no meu canal, para que o Evangelho ele venha a ser pregado, né? Para que Marcos 16:15 venha se cumprir. Esse é o meu desejo, quando o Espírito Santo colocou no meu coração para que eu abrisse esse canal, tá bom? Esse é o meu desejo, o meu objetivo, que o Evangelho alcance pessoas através dessa rede social. Então nós vamos aprender, né, com mais um erro que Pedro cometeu, né? Você lembrando que eu fiz uma série, né, aprendendo com os erros de Pedro, né? Eu fiz uma série, se você quer assistir as outras, né, desde da parte 1 até essa que eu vou lhe trazer hoje, que é a parte 7, né? Se você quiser começar a assistir desde a parte 1, você pode ir lá no meu canal e você vai ver lá, né, aprendendo com os erros de Pedro, né? O Pedro, ele foi alguém que ele tinha um desejo no coração de servir a Deus, de fazer a vontade de Deus, né? Foi um dos discípulos que mais se destacou na Bíblia pelos seus erros e também acertos, né? Isso significa que todos nós somos imperfeitos, só que Deus ele conhece a intenção que há dentro do nosso coração, né? Uma coisa é a pessoa querer viver no erro, outra coisa é a pessoa errar sem querer, outra coisa é a pessoa errar muitas das vezes não porque ela quer errar, porque às vezes acontece dela errar. Então Pedro ele era essa pessoa, né? Ele cometeu os seus erros não porque ele quis errar, mas tentando acertar, muitas das vezes ele acabou errando. Só que o coração de Pedro era um coração voltado para Deus, né? E hoje eu quero falar para você, a lição de hoje é a seguinte lição para nós aprendermos com o erro de Pedro. A gente tem que aprender a parar de ficar vivendo a vida dos outros, né? Quantas pessoas às vezes que elas param, vamos falar no português claro, vamos resumir, elas deixam de viver a própria vida para ficar vivendo a vida dos outros, para ficar se importando o que vai ser do fulano, o que vai ser do ciclano, o que vai ser de outros, né? Quantas pessoas que deixam até mesmo de servir a Deus, de fazer a vontade de Deus, porque o outro não está fazendo, né? Quantas pessoas que ela é porque o outro está fazendo errado, ela quer fazer também, né? Na verdade, a pessoa, se ela quer, né, copiar os outros, devia copiar os bons exemplos, né? Mas infelizmente a pessoa acaba copiando o mau exemplo dos outros, né? E às vezes a pessoa se importa muito com os outros e esquece de cuidar da própria vida. Vamos falar no português claro. Infelizmente está cheio de pessoas assim, né? Quantas pessoas que às vezes começam na obra de Deus e às vezes ela começa a olhar para os outros, né? Ela começa a olhar que o fulano não faz, o ciclano não faz, o Deltrano não faz, aquela pessoa não faz, então também não vou fazer, né? Aí se você vai falar alguma coisa com ela, aí ela fala assim, mas e o fulano? O fulano também não está fazendo. Ou seja, em outras palavras, como diz o ditado lá fora, né? Será que se a pessoa cair no buraco, né, ela também vai junto? Porque existem muitas pessoas assim, elas deixam de viver a própria vida para ficar vivendo a vida dos outros, para se importar com os outros, né? Para ficar olhando para o que os outros fazem
ou para que os outros deixam de fazer. É um erro que muitas pessoas cometem na igreja, lá, no local de trabalho, na escola, em casa, né? A pessoa, ela em vez de ela cuidar de si próprio, ela fica muito focalizando nos outros, né? Quantas pessoas que falam assim, porque fulano de tal poderia estar na igreja hoje para ouvir essa palavra. Não, eu costumo falar que se Deus quisesse falar com o fulano, Ele traria o fulano, mas Deus quer falar com a pessoa, não é com o fulano ou o Deltrano, né? E foi exatamente esse o erro que o Pedro ele cometeu. Lá no Evangelho de João, capítulo 21, o versículo 21 e o 22, Jesus estava tratando com o Pedro, né? Jesus estava falando com o Pedro. Aí o Pedro virou para Jesus e falou do outro discípulo. Senhor, mas e esse aí? O que vai ser dele? Né? Ou seja, se Jesus estava falando com o Pedro, ele não tinha que querer saber o que Jesus ia fazer com o outro, né? Jesus iria tratar com o outro, né? Quantas pessoas eu repito isso, né? Que deixam de fazer a obra de Deus porque o outro não faz. Mas eu estou fazendo, mas e o outro que não faz? Meu amigo e minha amiga, deixa que com cada um Deus trata. Faça a tua parte. Faça o que é para você fazer. Faça o que Deus chamou você para fazer, né? Faça aquilo que Deus ele está tratando com você. O fulano, Deltrano, Ciclano, fica tranquilo que Deus vai tratar com eles também. Não fica querendo questionar Deus vivendo a vida dos outros, né? Deixar de olhar para a sua própria vida, para muitas das vezes ficar olhando para a vida dos outros. Pare com isso, tá bom? Tem pessoas que estão parando a sua vida por causa dos outros, e está errado isso, tá certo? Olha só, João capítulo 21, versículo 21 e 22, diz assim, E Pedro, quando viu disse então a Jesus, Senhor, e este? O que será dele? Aí no versículo 22 do Evangelho de João 21, Jesus responde, né? E respondeu então o Senhor, né? O que te importas, se eu quero que este fique até o dia que eu volte? Me segues tu, né? Ou seja, Jesus falou isso para o Pedro. Ou seja, Jesus estava tratando algo com o Pedro, né? E o Pedro virou para o outro discípulo e falou, Senhor, mas esse aí, o senhor não vai falar nada não? Senhor, me conta. E desse aí, o que o senhor vai fazer? Jesus então virou para o Pedro e falou, Pedro, o que você tem com isso? O que te importas? Eu estou falando com você, não é com ele. O que te importa se eu quero que este fique comigo até a minha volta? Depois eu vou tratar com ele, Pedro. Agora eu estou tratando com você. Segue você, eu. Faz a tua parte. Ou seja, em outras palavras, faz o que eu estou mandando você fazer e deixa que os outros eu cuido. Deixa que eu vou tratar com cada um, né? Foi exatamente o que Jesus quis dizer para o Pedro. E hoje ele está falando comigo e com você, meu amigo e minha amiga. Se Deus está dando um negócio para você fazer, não fique olhando para fulano, para ciclano, para Deltrano que faz ou deixa de fazer. Se Deus está tratando com você, é com você. Fica tranquilo, porque os outros, Deus vai tratar com os outros. O que tem de pessoas que estão desanimando na fé, estão deixando de fazer a obra de Deus, deixando de fazer a vontade de Deus,
porque fica ligando para o que fulano, ciclano, deltrano, porque fica olhando para quem, não sei quem lá, que não faz, quem deixou de fazer. Para com isso, meu amigo e minha amiga. Faz a tua parte e deixa que Deus ele trata com cada um. Deus ele sabe, conhece cada um, aqueles que estão fazendo, aquele que está fazendo, aquele que não está. Deus é que sabe de tudo. Deus é que sabe de tudo. Não faça o papel de Deus. Ah, mas está louco, eu estou fazendo e fulano de tal, ciclano, deltrano não faz. Meu amigo e minha amiga, faça você. E deixe que o resto, os outros, Deus é quem cuida. Pare de ficar se embalando, colocando a sua vida, baseando a sua vida na vida dos outros. Pare com isso, tá bom? Esta é a palavra de hoje, a mensagem de hoje. Uma mensagem rápida, mas eu tenho a certeza que fará toda a diferença na sua vida, tá bom? Então essa é a mensagem de hoje, aprendendo com os erros de Pedro, parte 7. Pare de ficar vivendo a vida dos outros. Viva a sua própria vida, faça aquilo que Deus te mandou fazer e deixa que dos outros Deus cuida. Tá certo? Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade.